Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Formação é fundamental. Conhecimento, tem que haver conhecimento. Havendo conhecimento, as coisas acabam por ser mais rápidas e mais céleres. Existe muita falta de técnicos nas câmaras. Muitos dos concursos ficam vazios. Para que isto não portanto, há as reformas, são cíclicas, e muitos dos concursos ficam vagos atualmente. Primeiro porque há muita oferta no mercado privado. Hoje não há engenheiros disponíveis, saíram, não voltaram, não se estão a formar, e temos de ter outras opções de outros técnicos oriundos de outros países que têm um período de adaptação difícil, quer na língua, quer até nos processos construtivos, nos materiais e nas técnicas que nós utilizamos, mas com formação lá se faz e acompanhados a coisa corre. De facto, há esta incoerência, os ciclos políticos matam isto tudo, porque é tudo a acelerar. Eu tenho exemplos de algumas situações atuais a decorrer neste momento de PRR, em que a irresponsabilidade de quem lança os concursos. 3 edifícios, 4 pisos, 3 milhões, 9 meses de execução. Estamos a brincar mesmo com isto. Público. Como é que é possível alguém lançar um concurso nessas condições? Pior ainda, as empresas vão ao jogo, sabendo que não vão cumprir. Isto é um drama. Depois, ao abrigo do CCP, do Código da Contratação Pública, há contraordenações, há coimas. Pode ir até 20%, quando é incumprimento. Ninguém consegue fazer edifícios com esta tipologia, com esta volumetria, nestes prazos. E as empresas vão. Mas nós todos sabemos que vai correr mal. É um trabalho imenso depois para a fiscalização, tem que gerir este processo, mas por isso quando nós dizemos, quando eu ouço dizer aí algumas pessoas de responsabilidade neste país, que vai acontecer, mas é quando acontecer. Porque os prazos estão todos a derrapar. Mas a derrapar 50%. Como é que nós andamos aqui com os 26 mil focos para 2026? Quantos é que já foram entregues? Muito poucos. Sim. Quantos é que vão ser entregues este ano? Muito poucos. Alguns. Portanto, demorou-se muito a lançar estes processos, por estes problemas todos que já falámos, de projeto, de decisão, de arranque, disponibilização de terrenos, de compatibilização do espaço privado com o espaço público. Tudo isto demora muito tempo, porque não se excede. Se for preciso fazer uma expropriação, demora imenso tempo. Acaba por inquinar o processo logo à partida. Depois, o prazo que existe para fazer a obra, qual é o resultado? Está ali aquele dinheiro disponível, vamos fazer esta habitação, é de facto necessária, é uma mais-valia para o Conselho, só que depois sobram 6 meses e precisávamos de 12. E então, parece bem, como eu já disse, não há quem, começa-se a criar problemas no processo construtivo. Hoje temos uma particularidade, que é uma complexidade, que é a questão, quando nós fazemos a consignação da obra, que é o arranque da obra, quando ela começa efetivamente, temos um determinado prazo, um determinado projeto. Depois isto é tudo muito em cima, não há tempo para estudar os projetos. E começa o conflito. Os projetos, como foram feitos em prazos muito apertados, têm omissões, é natural que tenham, e depois estas omissões, se eu tenho estes candeeiros todos aqui, previstos no projeto e não foram contabilizados, eu vou ter que os fazer. Mas vai ter já uma abordagem no âmbito de erros e omissões que tem que ser analisado, são falhas, depois tem que responder ao CCP e criamos aqui a problemas e começa o aperto financeiro das empresas. Porque os erros e omissões, são aqueles erros que são detectados na fase de concurso e que os empreiteiros têm que detectar nessa fase para poder receber 100% desses erros. Caso não o façam, e hoje há muitas empresas a não apresentar erros e omissões,
têm que executar e vão receber só 50%. A lei veio trazer este pormenor que eu acho que é injusto, mas tudo isto, e acontece em erros e omissões, porque quer nos privados, quer nos públicos, o público é mais evidente em cumprir o Código da Contratação Pública, porque de facto não houve tempo para projetar, com tempo para pensar e para pôr tudo na fase de concurso de acordo com as boas práticas, com as regras e em cumprimento da legislação em vigor. Portanto, este processo começa a derrapar, prazos muito apertados para o volume de obra que é necessário fazer. Quem está nesta vida percebe o tempo que as coisas demoram. Se o normal são 16 meses, porque é que vai a concurso com 9, com 12? Sim, tem E toda a gente sabe que vai correr mal, até o empreiteiro, e vai a jogo. E depois temos outro problema, que é o processo contestativo, a questão da produtividade hoje na construção. A mão de obra é escassa, nem sempre qualificada, e é um problema imenso. Não há nem em quantidade, nem em qualidade. Temos os imigrantes, que são quem está a tapar, de facto, estas dificuldades todas. Os imigrantes não vão entrar na questão da legalidade. É claro que para estarem no processo têm que estar legais, é assim que a lei determina, no processo da construção, mas depois temos problemas acrescidos por isto, que não se está a ligar muito. Os encarregados não se estão a formar, também. Mais uma vez a formação. Há o ciclo de ir embora na reforma e vão ficando mais um tempo e vão trabalhando até mais tarde. Isto está a acontecer hoje com os encarregados. E há alguns engenheiros que também já se formaram. E o que acontece é que não há resposta. Não conseguimos. Temos um problema da língua. Os encarregados mais antigos não percebem a língua, nem os imigrantes. Há aqui um período de adaptação que é terrível. Para conseguir comunicar, explicar, é um problema que não se está a abordar. Devia de haver formação, forma de agilizar isso, apesar daqueles que se esforçam, conseguem, mas é muito difícil, está a ser muito difícil. Eu tenho obras em que quase não há um português. Nós que falamos por algum motivo, quer de qualidade, quer de segurança ambiental, não dá. Tem que ser por gestos, isto não está nada fácil. Depois temos a questão dos subempreiteiros, que é o outro grande problema. Os subempreiteiros são empresas certificadas com alvará como os empreiteiros. Portanto, são empresas que vão fazer parte do trabalho àquela empreitada, que têm que ter alvarás, têm que estar certificados, tudo igualzinho, cumprir as regras, a segurança, todas as obrigações. Hoje há poucos, mas os empreiteiros, especialmente as grandes empresas, estão reféns das subempreitadas. Sim, para não terem em que está previsto entrarem hoje para fazer, por exemplo, alvenarias e por algum motivo aparecem um mês depois. Isto é diário. Diário. E o que acontece? A empresa que tem a responsabilidade perante o dono de obra fica refém. Porquê? Quem é que consegue liderar e libertar-se um pouco desta pressão? São aquelas empresas médias, pequenas, que têm 20, 30, 40 trabalhadores que estão a dar cartas no sistema atualmente. Porque as grandes empresas têm só subempreiteiros encarregados em engenheiros e os gestores. Subcontratam tudo. E depois têm PRRs que nunca mais acaba. Aquelas que têm mais pulso conseguem, de alguma forma, responder de melhor forma, mas eu tenho aí casos em que a obra está à espera porque aquela atividade é crítica e o subempreiteiro não apareceu. Portanto, este mundo da construção não é só, mas estamos a falar disto, que é a alavanca para haver a habitação. Claro. Temos que alavancar. E alavancar é com quê? Dono de obra no tempo, projetistas no tempo, execução de obra no tempo, habitação a tempo. E cumprir aquilo que era o PR, que não se vai cumprir. Está tudo a derrapar, as que eu conheço completamente a derrapar. Não estou a dizer que não haja qualidade.
há um esforço imenso de todos os atores, quer dos projetistas, quer das especialidades, quer da fiscalização, que tem que dar mais para conseguir fazer cumprir isto, mas há aqui muita irresponsabilidade da forma como se adiou o arranque destas situações e da forma como se lançam as empreitadas. Com prazos irreais, os custos, estimativas que Derrapam se também. baixam, porque, isso não pode ser esse valor, vamos baixar. Depois tens 2, 3 concursos vazios. Quer dizer que depois andam a aumentar sucessivamente as estimativas de custo para ir a concurso. Isto é tudo tempo. E o que nós não temos é tempo. Se queremos habitação, e estamos a falar do PRR, porque habitação não é só isto. Há muito mais. Temos também o mundo cooperativo, temos as câmaras, que é PRR hoje quase tudo, mas depois temos a construção privada e os custos da construção, que é uma coisa hoje complicada, desde o terreno, passando pelos projetos e depois caindo nas taxas e nas licenças, nos IMIs, nos IMTs, tudo isto. E nós queremos que os jovens, com os vencimentos que temos atualmente, consigam a aquisição de uma casa. Isso nós ainda vamos conseguir resolver. É preciso haver casas. Há quem dê crédito, mas é preciso eles conseguirem suportar o crédito. Tem que ter capacidade. Porque o crédito tem que acompanhar a evolução em termos de custos, mas o peso da mensalidade, pois nestes jovens, não é fácil de superar. Porque... Não, por muito que as prestações tenham vindo a descer, os preços sobem, portanto acompanha no final. Hoje há uma incerteza. Quando se dá um orçamento hoje para uma obra, hoje há um problema. Aqui há uns anos os preços estavam mais ou menos estáveis. Certo. Apesar de haver a revisão de preços que vai corrigindo as inflações e não sei o que se vão aplicando, mas hoje já foi pior. Hoje os empreiteiros têm muita dificuldade em avaliar o custo daquela atividade. Porque primeiro o fornecedor já não tem estoque. É preciso dinheiro à frente. A maior parte dos fornecimentos é com dinheiro à frente. Depois é que vem o material para a obra. Depois tem variações em que, quando se fizer a encomenda, estava o preço metro quadrado, por exemplo, a 40, e hoje, quando chegou a obra, está a 60. Já aumentou 20. Portanto, esta instabilidade dos custos dos materiais e equipamentos leva a que quem dá preço tente diminuir ao máximo o risco. Exato. E então, se os custos dele hoje são 100, daqui a 6 meses poderão ser 150 e ele deu 100. E é esta incerteza também na composição dos custos da construção, que variam muito. Hoje, em edifícios já com alguma dimensão, correntes, 2.000 euros não é demais por metro quadrado. Quando nós, e é algo que vem ganhando tração, as novas metodologias de construção, que supostamente, pelo menos, conseguem encurtar os prazos de produção e, ao fim e ao cabo, conseguir ter um produto final com qualidade, com um preço jamais sem esses problemas das derrapagens. De que forma é que essas novas metodologias podem contribuir para ajudar aqui a minorar este problema? E nós temos vários... Construção modular está na moda. LSF. Antigamente era pré-fabricado, hoje é mais bonito. É modular, é muito mais interessante. Não está a ser solução. Mas porquê? Primeiro, isto acontece no projeto. Acontece no dono de obra dizer eu quero. Por causa de lá temos uma situação dessas que arrancou logo no projeto. Como modular tem que ser definido a tempo. E o projetista, há a tendência de depois fazer concepção e execução. Mas o projetista tem que consultar o fabricante para conjugarem a arquitetura com aquilo que são as possibilidades de construção em tempos modulares. Porque há algumas diferenças e alguns condicionalismos. Isso tem que ser feito
e quando o projeto vai a jogo, nós antigamente dizíamos o projeto está bom para a execução. Quer dizer, todos os elementos estão ali e compete ao empreiteiro executá-lo. Era assim que se fazia e é assim que se deve fazer, e é esse caminho que nós tomamos tentando fazer isto. O modular, não há capacidade da indústria portuguesa para responder. Sim, isso não. Não, eu dizia numa parte, não, eu sei. E isto tem que ser feito com tempo, mas pode ser na totalidade. Tem que ser com tempo, porque o fabricante, apesar de ter tecnologias que com menos recursos humanos e produtividade muito maior, também precisa do seu tempo para construir os processos. E casos, eu digo, são muito poucos aqueles que andam por aí ainda. Mas acho que o caminho, isto vai evoluir nesse sentido, mas para construir com construção modular tem que haver uma ligação muito grande entre o projetista, entre o dono de obra querer, fazer um plano eficaz, atempado, que responda aos objetivos, e se é para demorar 8 meses, não é 12. Não vamos entrar no mesmo sistema. Sim. Para isso precisa, de facto, de uma preparação para que a indústria responda em tempo. Se eu faço as fundações e arranco com as paredes do primeiro piso, por exemplo, eu preparo as fundações, mas quando terminar, a construção modular tem que acontecer. E já há empresas a trabalhar bem neste setor, só que a capacidade, se isto fosse massivo, não existia cá em Portugal, neste momento. Depois há a questão do transporte, também demora o seu tempo, mas isso depende tudo de planeamento e organização. E sim, a tendência é que os custos se reduzam em função disto. Depois temos... Mas não é isso que se é verificado. Pois, não, porque muitas vezes o processo construtivo, colocar aquele elemento no edifício, na obra, até vem ao mesmo preço, mas depois o resto das atividades, por aquilo que já disse, dificuldades de mão de obra, de pessoal qualificado, quer em quantidade, quer em qualidade, a coisa depois derrapa. Isto é, eu sei que existem modulares que já têm quase tudo instalado, mas há sempre alguns que já até vêm pintados, tudo pronto, mas isto não é bem assim. Depois tem que ter adaptações, mas depende, cada caso é um caso. Eu penso que isto é caminho, especialmente para algum tipo de construção, e temos empresas já capacitadas e também projetistas que já estão a trabalhar bem nisto, só que é uma proposta, vão acontecer algumas, tem que haver tempo para fazer as coisas. E nós não temos tempo. Mas terá um contributo. Sim, sim. Não, eu defendo a construção modular. Temos o ACLEV também, outro tipo de construção. Estou aí com algumas obras em ACLEV, em que tem uma rapidez muito grande de execução. Tem algumas particularidades em termos construtivos, que também não são nada fora do comum e que aceleram de facto o tempo de construção, os prazos, e acabam por minimizar custos. Hoje a mão de obra tem um peso muito grande, além dos materiais, e todos estes temas, mas tenho aí situações em que estão a correr bastante bem. Sim, é o tipo de construção, o português ainda se está a habituar. Essa é a grande questão que se levanta, é que o português está muito habituado ainda à construção tradicional, alvenarias, mas já está a evoluir nesse sentido. Agora é preciso formar as pessoas, é preciso organizar, trabalhar num tempo certo para que as coisas aconteçam. Senão é só conversa. Os 26 mil vão acontecer quando? Estamos cá para ver. Vamos aguardar. Só estou a falar nesses, porque os outros são muito mais. Depois os custos do privado estão muito difíceis, mas vende-se tudo. Completamente. E quanto mais caro, melhor. Há em mercado para isso. Não é para os nossos jovens. Nós não conseguimos que os jovens retornem às cidades. Há um esforço imenso. Por exemplo, Lisboa, nós vimos sair toda a gente.
anos 80, porque os custos começaram. Agora temos estas situações de construção a preços controlados, mas é um nada no meio de um todo. E isto não é fácil. Há que esforçar, há que trabalhar mais e melhor, Planear. planeando e organizando e Muito ter bem. os meios disponíveis. É preciso saber da poda para atuar nestes setores. E também há muitos curiosos a atuar nestes setores. Não têm a mínima noção do que é um processo construtivo, mas têm dinheiro. E depois nem sempre entregam ao melhor parceiro. Também tem criado aí muitos problemas. Há que saber, há que contratar técnicos, profissionais que estejam no setor. Aquele custo não é uma despesa, é um investimento, um verdadeiro investimento. É como na segurança. A segurança aumenta a produtividade, evita e minimiza os acidentes e é um verdadeiro investimento. Porque a produtividade aumenta, porque a segurança e a produtividade têm que estar casados e não é por falta de meios que depois as coisas não correm bem. Ok. Zé, na tua opinião, qual é que é conheces a Decisões e Soluções? Qual é que é o papel da Decisões e Soluções em relação, pronto, à ajuda que deve prestar às famílias portuguesas a concretizarem o sonho de terem a sua própria habitação? Temos que entrar em 2 ou 3 vetores. Tem a ver que isto de construção com custos controlados. Já sabemos que é limitado. Alguns irão ter essa sorte. A maior parte vai ficar de fora. Porque, de facto, não existe quantidade. Já não estou a falar em qualidade. Se nós repararmos, são milhares de candidaturas a cada edifício. E aquela ambição de ir para a sua casa, como nós fazíamos aqui há uns anos, a ambição cruza em partilhas, que não tem problema nenhum, e em ficar mais um pouquinho lá em casa dos pais. Sim, Pelo menos não se paga a renda, tornou-se um hábito. e é um pouco isso. Portanto, não há quantidade suficiente para resolver isto. O privado, que está a trabalhar e nas zonas, especialmente turísticas, que estão com muito turismo, vão acontecendo. Só que os preços depois não são para estes jovens que nós estamos a falar. Geralmente vão para periferias, para concelhos onde a construção é mais baixa, o custo da construção é muito mais baixa, não podemos comparar 5.000 euros, há sítios que é 2.000 a venda. Sim, e os ordenados são mais ou menos E iguais. então, mas a ambição do jovem é aproximar-se das cidades, apesar de hoje também já existe a situação por causa dos transportes, que hoje são muito mais acessíveis, de irem para sítios mais periféricos, igualmente bons e até que se calhar com mais qualidade de vida. E também esses municípios podem se preparar e devem para aumentar e dar condições, como falámos há pouco, para que haja mais construção acessível. Estou a pensar no entroncamento. Numa hora chega-se a Lisboa, ou menos. Sim. Isso demora eu a vir da Baixa até Alvalade, de carro. E hoje já se está a pensar nisto. Compete a estes municípios, especialmente estes, que as acessibilidades pelos meios de transporte são mais fáceis, como a ferrovia, por exemplo, de criar condições para criar aqui um lastro novo para estes jovens. E estes jovens, ainda por cima hoje, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, em que se faz tudo com um clique e à distância, em alguma das profissões, há quem neste momento, eu conheço alguns, que estão a ir para estas zonas, sim. todas as zonas, e conseguem de facto a sua habitação, porque nos grandes centros urbanos é para quem a gente sabe, para quem tem muito dinheiro. O que nós pretendemos é precisamente funcionar como conselheiros. Portanto, fazemos o aconselhamento em função daquilo que são as motivações deles, as necessidades, mas também a real capacidade para concretizarem esse sonho e direcioná-los naquilo que serão as melhores... Isto é como as questões
Há que haver habitação. Como os médicos, por exemplo, se vão não sei para onde, pá, têm que ter condições. Os municípios têm aqui um papel fundamental, que é perceber onde estão inseridos e o que querem. Têm que saber o que querem. Querem mais população, querem mais desenvolvimento, querem novas atividades, querem pessoas com pensar diferente. Há Tem que que criar criar atração, condições. claro. E isto não é assim tão difícil. Porque é que há de ficar tudo em Lisboa? Não tem que ficar Às tudo vezes em tem que se Lisboa. pensar um bocadinho. Não tem que ficar tudo na linha de Estoril ou de Sintra. Há que pensar nisto, e aqui os autarcas têm um papel muito importante. Mas é preciso o governo saber descentralizar e dar competências às autarquias, não esquecendo as freguesias. Uhum. Também tem um papel muito importante e algumas freguesias já estão a fazer este trabalho. Zé, qual a mensagem que deixarias neste momento a quem está a procurar uma casa ou quem pensa investir em imobiliário? A quem procura, não se precipitar. É a palavra-chave. Não precipitar. Pedir aconselhamento. Perceber até onde é que pode ir em termos de financiamento, em termos financeiros. E não ir atrás de uma coisa que é mais barato, porque depois é um monte de problemas. Não podemos dar Ao fim e ao cabo tem que recorrer aos o nossos passo maior que serviços. a perna, não é? Era Exatamente. assim que diziam, não é? Ouvimos isto muitas vezes. Não, o aconselhamento com pessoas que saibam da poda, porque às vezes compram-se um edifício, um fogo, um apartamento, seja o que for, uma moradia. Epá, eu tenho 200 mil e aparece uma coisa por 200 mil. Depois esquecem que tem mais de 200 mil de obras. Tem que haver, de facto, aqui não ter pressa e aconselhar por técnicos, com pessoas com conhecimento na área, junto das instituições bancárias, com as suas avaliações, que é um momento também importante. Os avaliadores dos bancos sabem ao que vão, são pessoas com muita experiência, e dizer, olha que você, isto tem 200, mas atenção, depois precisa de um esforço. E isto tem que haver transparência e seriedade nisto. E não podemos pôr um jovem a comprar gato por lebre. E o investidor imobiliário? O investidor imobiliário, além dos recursos que tem, primeiro tem que perceber o que quer também. Quer entrar em que setor? Da habitação, da hotelaria, até da restauração. Há muita gente agora a entrar aí fazer negócio disto e depois tem quem resolva o problema no local. Mas, acima de tudo, perceber como é que os municípios funcionam. Saber se aquele edifício que selecionou, e até veio por quem sabe de avaliar, qual é o tempo que vai durar desde o processo de aquisição até à construção. Quais são os conflitos que vão haver no meio. E isso faz com aconselhamento também. Com técnicos que estejam inseridos naquele mercado, é muito importante. Apesar da lei geral de fazer um projeto é global, mas é muito importante que se aproximem de pessoas que estão na zona do investimento. Porque têm conhecimentos, não estou a dizer para fazer trafolhices, não é isso que eu estou a dizer, mas têm conhecimento, sabem como é que é a resposta do município, sabem as propostas que podem ser avaliadas e têm hipótese de ter sucesso. Portanto, isto é um trabalho também, não ter pressa, mais uma vez. Claro. Não é chegar ali, aquilo custa 500 mil euros, eu até tenho 1 milhão, pode não chegar depois para a reabilitação, ou pode, depende do estudo, mas acima de tudo abordar com especialistas o processo, por muita experiência que se tenha. E eu sou defensor, numas câmaras é mais fácil, fala-se com o presidente a beber um café, outras até o chefe de visão está tão longe que nós não conseguimos lá chegar. É o caso de Lisboa, por exemplo, e de outros municípios. Mas esta aproximação do município, das competências que existem naquela zona, poderão queimar muitos trapos. Para a etapa pode ser muito mais curta. Porque depois o processo construtivo é o processo construtivo. Mas consultar-se sempre a Câmara. Eu sou defensor disso. Muito bem.
Zé, muito obrigado. Foi um gosto. Já tivemos aqui uma conversa muito esclarecedora e inspiradora. Espero que tenha contribuído, assim, um bocado às vezes mais coisas, mas isto, a vida é feita assim e a gente já temos de dizer aquilo que pensamos e aquilo que é a realidade do país, E o não problema, é aquilo que se diz por aí. o problema bem- existe, por isso é que estamos a falar sobre ele. Exatamente. Portanto, Pronto. há que enfrentar. Somos do Ribatejo, não é? Exatamente. Nós queremos é construir um futuro mais justo e equilibrado em termos de habitação e é por isso que nós promovemos esta conversa, porque todos merecemos uma solução digna para aquilo que são as nossas necessidades e a habitação seguramente que é uma das maiores necessidades Sim, que nós não temos. abordámos aqui algumas questões como a eficiência energética, a sustentabilidade, o ambiente, mas é claro que isto está tudo inserido Está tudo ligado. nisto que nós falámos e nada hoje é possível sem esse equilíbrio. Emissões de carbono zero já agora, que é a nossa tendência. Faz parte do futuro. E segurança no trabalho. Locais de trabalho seguros e saudáveis. Nós temos que contribuir, estamos no setor, na construção, criar condições para que haja locais de trabalho seguros e saudáveis. Muito bem. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado eu. Obrigado e boa tarde. Obrigado. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.